Oi, gente, mais uma live aqui na Mãe Star. É um prazer estar com vocês esta noite. E para todas que estão assistindo, eu vou receber a psicanalista Beatriz Kesselring. E ela é uma pessoa muito especial aqui pra gente. Ela é colaboradora e atua coordenando os grupos de luto na Mãe Star. Ela tá entrando e eu vou convidá-la e apresento melhor para vocês e tudo que ela vai compartilhar com a gente sobre esse processo tão importante que todas as pessoas vão passar em algum momento da vida, muito possivelmente todas já passamos, em maior ou menor grau, por um processo de luto. Então, vou receber as angústias, compartilhamentos, que vai ser um prazer ter vocês bem atuantes aqui e presentes na live com a gente. A Bia está entrando. Boa noite, Bia. Olá, boa noite, Aline. Delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente, por estar nessa jornada nossa, né, com a Mãe Star, como uma super parceira, especialista num tema tão difícil, diria, mas que pode ter um ressignificado, e você acho que tem uma experiência muito importante, né, intensa nisso, e compartilha de uma forma muito leve com a gente. Então é muito gostoso te ouvir. E para quem está entrando, vou contar um pouquinho sobre a Mãe Star, né, para as suas seguidoras e seguidores aí, e vou contar sobre você. Então, muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Aline Pedrazzi, eu sou fundadora da Mãe Star. A Mãe Star começou como um canal de informação de qualidade sobre o mundo materno e infantil. E hoje é uma startup, a gente tem toda uma trilha, a gente atende empresas e diretamente as mulheres e pessoas no mundo aí da parentalidade. E a gente tem programas focados na saúde mental. Nosso propósito, né? Nós nascemos para contribuir com que as mulheres consigam ter uma jornada mais leve, né? Perante esses grandes desafios que a gente tem ao longo do tornar-se mãe, em todos os sentidos, né? E que isso nos traz. Inclusive, passar pelas fases de luto de uma forma um pouco mais, se dá para dizer, tranquila, Bia, e acho que a gente já começa a entrar, né, nesse assunto. Então, muito bem-vinda, Mãe Star. A Bia, então, Beatriz Kesselring, ela é psicanalista maravilhosa, coordena os grupos de luto da Mãe Star, ela é especialista em luto, ela é mestre em saúde da mulher pela USP e cofundadora do Núcleo Cuidar. Obrigada, Bia. A gente começou a falar, né? O que é luto, Uhum. por qual caminho a gente iria, e são tantos lutos, né, que a gente passa ao longo da nossa vida, e na Mãe Star a gente recebe muitas mães em diferentes perspectivas, em diferentes momentos, mas muitas vezes com uma dor muito intensa, muito forte, muito angustiante. E o que eu aprendi com as profissionais da Mãe Star, inclusive a primeira vez que eu falei sobre o tema foi com uma psiquiatra, a doutora Tânia, e ela fala: dor não se compara, né? Cada um tem um repertório, tem uma expectativa em relação àquele objeto, àquela pessoa, aquele sonho. E a frustração vai ser maior ou menor, a dor vai ser maior ou menor, mas ela nunca é comparável, é sempre de acordo com o sujeito, com as expectativas daquele sujeito, né? E aí a gente começa a falar aqui na Mãe Star muito sobre expectativa e realidade e a frustração. Então, por exemplo, quando tem um parto imaginado e acontece bastante diferente daquilo que se pensa, né? Nós temos mulheres que realmente entram num processo bastante doloroso a respeito daquilo, a amamentação não conseguida, os bebês, as mães, né, de UTI, os bebês prematuros, a perda, que é aquilo, eu sei que as dores são incomparáveis, mas eu não consigo imaginar a dor de uma perda gestacional, da perda de um bebê. Então, em diferentes casos, em diferentes situações, o que a gente poderia falar, Bia, que se configura ao longo da vida um processo de luto?
Uhum. Bom, eu acho que assim, o que me vem, né, pensando tanto no trabalho com vocês como no meu trabalho, é assim, o luto, ele é inevitável, né? Vamos passar por lutos, né? O que eu acho que é interessante a gente pensar e refletir sobre de que maneira que a gente passa pelos lutos, conseguindo sair desse luto, ou mesmo durante o percurso dele, de existência desse luto, de que maneira que a gente consegue sair desses processos, né? Já que entrar é inevitável, a questão é como que a gente vai perpassar e como que a gente vai se transformar nessas vivências, já que elas são inevitáveis, né? Então eu penso que, assim, se a gente for fazer uma volta, um percurso histórico sobre luto nas nossas vidas, e aí eu falo muito penso muito na minha vida, né? Eu acho que já começa lá na infância, né? Nos processos, quando a gente começa a olhar para os nossos pais, para os nossos ancestrais, e a gente começa a se perceber enquanto sujeito dentro de uma família, né? Pertencente a uma família, mas também com tantas características que muitas vezes não vêm daquela cultura, não vêm daquele meio, né? Então, eu acho que esse processo de individuação já é, de alguma maneira, um pezinho ali no luto, né? Então, da gente estar plenamente satisfeito com tudo, impossível. Aliás, eu acho que é exatamente isso que nos faz avançar para a vida. Quando a gente não está plenamente satisfeito, então a frustração que a gente tenta combater tanto, né? Principalmente atualmente, não pode se frustrar, não pode isso, não pode aquilo. Vamos tentar falar o mais sims do que não, né? Para os nossos filhos e para as pessoas que nos rodeiam. Quando a gente pensa que a frustração é sim um luto, né? É um pequeno luto, e que isso vai, de alguma forma, pode nos levar mais próximo daqueles que nós somos, né? Então, eu acho que são muitas situações, se a gente pensar no cotidiano, vamos pensar na situação de sermos mães, né? A gente idealiza um filho, né? A gente tem uma gestação, gente idealiza aquele bebê e normalmente aquele bebê é um outro, né? Não é o bebê que vem. Você tá me ouvindo? Eu acho que tá Tô. travada aqui. Tá travando um pouquinho, mas a voz tá boa. Tô te ouvindo. Tá me Pessoal, ouvindo? vocês estão ouvindo bem? Coloquem aí se tá tudo certo. É, a gente deu uma travada aqui. Acho que voltou, Bia. Voltou. Então, nesse caminhar, né, que eu estava dizendo, quando a gente tem um filho, né, que a gente idealiza esse filho, e muitas vezes, e quase assim, 100% das vezes, esse filho é outro, ou essa filha é outra, né? Então, isso é muito interessante porque a gente acaba projetando, né? Estão falando aqui que estão ouvindo a gente, Aline. Então, com um pouco de distorção, mas dá para entender. Uhum. Vamos lá, então. Tomara que firme aí. Sim, sim. É, então, eu estava dizendo dessa idealização que a gente tem dos nossos filhos, né? E leva um tempo para a gente chegar a quem é aquele bebê e aquela criança que nós geramos, né? Então, no processo de maternidade, durante a maternidade toda, o ser mãe, né? Eu acho que a gente se depara com várias situações, né? Várias situações, tanto de pequenos lutos da gente com relação ao filho, né? Como do filho com relação a gente, né? Então, a maneira como nós vamos lidando com isso, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente vai ficar num mar de ressentimento pela vida inteira, no sentido de quem é esse bebê? Ah, mas eu queria outro. Ah, mas ele não é assim porque ele não atende a minha expectativa. Ou o meu companheiro, né, não atende a minha expectativa. Então, a gente fica num caldo, pode ficar
num caldo de ressentimento sem fim, ou não, né? Ou usar cada uma dessas situações para a gente fazer um mergulho e que chegue num processo até de autoconhecimento, né? E achei interessante que você falou sobre o tempo dos lutos, né? Logo no início, né? Sim. E que o luto, ele não segue uma linha, ele não segue um caminhar cronológico, né? A cada situação que a gente entra nova e que vai que nos colocar num lugar de um novo luto, a gente está vivenciando e revisitando lutos antigos, né? Então eu posso dizer na minha vida eu me deparei, eu tive uma perda, né? Há muitos anos atrás eu perdi uma filha e eu vou falar que quando eu perdi o meu irmão, que faleceu infelizmente muito precocemente, com 40 anos, e foi uma morte abrupta, né? Foi na morte do meu irmão que eu revisitei profundamente o luto da minha filha. Então foi a partir dessa perda, né, que eu consegui aí sim entrar num trabalho de elaboração. E quando eu falo que é um trabalho de elaboração, porque realmente é um trabalho, né? É um investimento que a gente faz numa tentativa de elaborar o luto vivenciado. Então, e isso aconteceu muitos anos depois. Tem uma distância muito grande entre a morte da minha filha e a morte do meu irmão. Então, não é um tempo, não é desse tempo nosso que a gente vai falando, né? Então, aquela coisa, não, depois de 1 ano, 2 anos, você está já num processo de elaboração. Não, não é por aí, né? Então, o primeiro ano é sempre o mais difícil, quando a gente vai ter o primeiro aniversário sem aquela pessoa querida, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Dia dos Pais e por aí vai, né? Bia, e quando você fala de entrar nessa elaboração, né? Porque a gente vê, e acho que a sociedade corrobora com tentar não evitar o sofrimento, né? Então, desde a gente, às vezes, nem fala sobre o assunto, como se falasse sobre o assunto que motivou, né? Essa dor, esse luto, trouxesse mais dor, e acho que não é bem por aí, né? Quem está vivendo aquilo não esquece daquilo, então acho que gostaria que você falasse um pouco disso, isso das pessoas evitarem muitas vezes em falar sobre o assunto. E também, em que momento, por que, por exemplo, no seu caso, você falou depois de anos, eu me permiti viver esse luto. Você acredita que, em geral, as pessoas evitam por conta, tenho que mostrar que eu sou forte, tenho que tocar minha vida, tenho, enfim, e nem entendem o quão importante seria deixar viver aquilo. Fala um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que tira um peso, né, de quem pensa que tem que, assim, daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, tá pronta para a vida lá fora, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então, isso é tão individual, Aline, assim, é tão individual, né? Pensando que não vai ter um momento para elaborar ou para vivenciar a dor, né? Deu uma outra cortadinha agora. Deu, voltou. Mas isso é muito de cada sujeito, né? Muito, muito, muito. Então não tem uma maneira certa. Agora, o que é muito comum, que a gente vê com muita frequência, assim, ah, somos sim um país de uma cultura, nós chegamos, né, até aqui porque a gente vem de uma multiplicidade de referências culturais, onde a vivência da dor, do problema, não é algo facilmente assimilado, né? Então, até pensando numa sociedade, nós estamos no modelo neoliberalista, onde a gente precisa produzir, né? E a produção, ela muitas vezes ela não combina com um tempo de
mergulho na dor, de interiorização, né? Então eu vejo, como eu tenho algumas pacientes que assim relatam, né, a urgência de estarem bem entre aspas, né, de estarem melhores daquela dor para poder voltar ao mercado de trabalho, porque claro que o mundo corporativo, pensando nas empresas de maneira geral, se recebem bem uma mulher, uma pessoa que acabou de perder um filho, uma mulher, um homem, ou mesmo uma avó, uma tia, porque na verdade quando se perde, né, um ente querido, não é só aquela perda, ela é avassaladora muitas vezes e ela integra uma família inteira, um grupo inteiro. Então, quando essa pessoa que perdeu um ente querido volta ao mercado de trabalho, existe muitas vezes um acolhimento. Não dá também para a gente, né, só falar mal, sair falando mal de tudo aí, mas as empresas elas acolhem, os colegas de trabalho acolhem, as escolas acolhem, mas num momento muito rápido, no primeiro tempo. Espera-se que depois desse acolhimento a pessoa já esteja pronta ali para a vida, como era antes, né? E se tem a expectativa de que essa pessoa seja como ela era antes dessa perda. E as perdas, elas nos transformam, elas nos abalam profundamente, né? Então, exigir que sejamos os mesmos depois de perdas, se são de pessoas muito próximas, e eu estou falando de perda não sempre, nem sempre de morte, né? Vamos pensar nas situações das separações, das perdas de emprego, tudo isso a gente contabiliza dentro do grupo de luto, tá? A morte de animais, né, de pets. Então, não é à toa que a gente vê hoje o Instagram, assim, é muito comum. A gente compartilha com o mundo a dor de perder um cachorro, um gato que nos acompanhou durante muito tempo. Mudança de país, né? Quando você entra numa outra cultura, você fica com todas os sintomas de um enlutado no primeiro momento. E a gente tende a pensar que vamos lá, vamos para a vida, né? Assim, a nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande, né, em aceitar tristezas, sobre os lutos. Tem outras culturas que recebem um pouco melhor, né? E que estão de alguma forma mais é, habituadas a falar sobre isso. A gente não tem esse costume, né? A gente coloca mesmo as mortes, as perdas e o luto de maneira geral para debaixo do tapete, né? Só que aquele monte ali debaixo do tapete, aquilo vai se avolumando quando você vê se tem um elefante ali embaixo do tapete, né? Isso E aí você tem em que se algum haver com momento, o ele. que acontece? Você vai pondo embaixo do tapete e em algum momento isso pode, enfim, vai baixa um vento, tira o tapete, tá tudo desorganizado. O que acontece aí, Bia? Isso pode acontecer e ter um caso aí, sei lá, de depressão? Tem alguma não cuidar do luto? Quais os riscos de não cuidar desse luto, né? Uhum. Então, eu acho interessante essa sua pergunta, porque é, a nossa mente, ela pode ser traiçoeira, ela pode nos enganar, tá? Agora, o corpo não engana. Se a gente não olha para isso tudo que a gente está colocando ali embaixo desse tapete, se a gente não dá um valor para isso, o corpo ele vai apitar. E ele apita de que maneira? Em dores, nas depressões, nas crises de ansiedade, nos processos de dor, dolorosos mesmo, né? Então tem vários aí, né? Tem toda a linha das somatizações que a gente pode perceber que normalmente tem uma história ali, tem uma história, porque podemos ser uma grande panela de pressão, né? Toda panela de pressão precisa ter aquela válvula, né?
a válvula de escape ali, né? Aquele apitinho, ele vai liberando aquela pressão interna que está lá dentro, mas chega uma hora, se você não limpa aquele buraquinho, se você não deixa sair o vapor que está a mais ali, algo vai acontecer, né? Ou se a gente pôs uma carne na panela de pressão, ela vai passar do ponto, né? Ou a panela explode, ou... Então, eu gosto de fazer essas analogias porque simbolizam muito o corpo. O corpo, ele chega uma hora, ele fala pra gente, olha, vamos parar, né? Vamos adoecer um pouquinho? Vamos para a cama um pouquinho? Então, quantas vezes, por exemplo, numa virose, numa... Vamos pensar em tantos vírus que tem por aí, né? Quanta gente que fica muitas vezes mais melancólica numa virose. Se essa pessoa ela está, de alguma forma, usando esse período também, que ela está mais reclusa, que está doente, né? E que não vai trabalhar. Tem sim, tem o vírus ali em ação no corpo dela, mas ela está, de alguma forma, entrando em contato com outros conteúdos também, né? Que vieram, na verdade, eu vejo que elas vêm muitas vezes para ajudar, é uma oportunidade, né? Eu A também pessoa acho. pode continuar colocando ali para baixo do tapete. Pode, é sempre opção, né? E aí os motivos para não olhar para o que está embaixo do tapete são vários, às vezes até os filhos, que são muito pequenos, a gente coloca como justificativa. Tipo, Não, tem que agora eu ser não posso olhar forte, para isso, tenho que ser tem que ser forte, né? forte. Tenho que ser forte. Ô, Bi, como que é esse processo de elaboração? Eu brinco, né? Até já falei com você, ai, não aguento mais falar sobre esse assunto, acho que eu já tô melhor do luto, né? Então, é isso. Como que se dá o processo de elaboração e quando começa a perceber que já tá, digamos, saindo do luto, e aí dá para dizer que fica, né? A saudade, a lembrança, as memórias, como que ocorre isso? Uhum. Então, o luto ele é um processo. Freud tem uma explicação muito boa, né? Ele fala sobre o fim do luto, né? Hoje a gente já considera de uma outra forma que ele pode ser elaborado, mas o fim mesmo, de uma vez assim, selado, né? Ele vai se dar de uma maneira bem interessante. Quando a gente tem esse trabalho de elaboração, então, quando se está num processo terapêutico para trabalhar esse luto, esse ou outros, ou tantos lutos que a gente vivencia, a gente tem uma maneira de um manejo de transformar a saudade, transformar a dor da perda numa recordação, numa boa recordação. Então, você já deve ter visto quantas pessoas que às vezes passam por situações traumáticas, né? E aí, depois de um tempo, começam a vir as lembranças. Nossa, mas eu lembro dessa pessoa, ela fazia isso, a gente volta a rir, né? Sobre as coisas que a pessoa deixou, né? Ou às vezes até do trabalho. Vamos pensar, uma mudança brusca, uma demissão. No momento, você quer, você só chora, fica preocupado em como vai, né, bancar as contas novamente. Depois de um tempo, você começa a lembrar o que aquele trabalho, ter estado naquele ambiente de trabalho, te trouxe de positivo. Então, a gente começa a aparecer os benefícios daquilo que passou, né? Começa a vir a saudade mas de pessoas que faleceram, que morreram, e de alguma forma fica aquilo que é um legado bacana, positivo, alegre, né? Agora, para isso, para se chegar nesse ponto, precisa mesmo de muito trabalho, né? De muito trabalho. Isso não vem assim. Mas também não vou dizer que seja toda situação de luto precisa entrar no processo terapêutico. Às vezes sim, né? Às vezes não. Muitas vezes só o tecido social, né? Ele já dá conta de dar um apoio e acolhimento.
né? Tanto que tem uma pirâmide muito interessante que a gente fala que é a pirâmide do luto, né? Onde a base da pirâmide ela coloca toda a sociedade sendo habilitada e capaz de acolher um processo de luto, né? Então é você estar numa situação com a sua família, com uma amiga, com um vizinho, com um colega de trabalho, que é aquele suporte inicial que se dá, né? Depois, a segunda camada, vem os profissionais da área da saúde. Depois, uma terceira camada, vem os profissionais especialistas em luto, né? E a última camada, a pontinha ali da pirâmide, aí a gente pensa nas situações de lutos traumáticos, onde aí quem são os profissionais habilitados a conduzir esses casos, né? São os psiquiatras e psicólogos que tenham essa habilitação, tá? Em trabalhar com luto traumático. Mas aí a gente está falando numa pontinha lá de cima da pirâmide, né? Então, eu acho interessante pensar isso, que nós podemos, se nós, enquanto sociedade, trabalharmos melhor as questões da educação para a morte, que já poderia começar desde a escola, né? Que eu acho que aí é legal a gente refletir, porque na escola a gente tem a educação tradicional, a gente tem a educação física, né? Muitas vezes um jovem, uma criança recebe até educação financeira. Agora, a educação emocional, né? Quem que se trabalha? Hoje eu vejo as crianças já conseguindo nomear melhor. Então, naqueles acessos de raiva, né? Quando a mãe fala para a criança, filha, olha, isso o que você está tendo é raiva, né? Vamos ver o que a gente pode fazer com essa raiva, né? Eu estou aqui para ouvir, vamos falar sobre ela? E aí vem todos os recursos dos livros infantos, juvenis, maravilhosos que falam, tem os filmes, né? Tem as séries, tem um monte de coisa bacana aí que serve que podem entrar nesse auxílio aí para a educação emocional, importantíssimo, né? Então eu acho que tem muito, o luto poderia ser incluído aí, né? Total. A gente usa muito aqui os livros, né, para falar sobre emoções. E Uhum. como é interessante para a criança, porque eu acho que a gente tem a nossa vivência, aquilo que a gente acredita sobre as coisas, e a gente transmite para a criança, muitas vezes, a nossa emoção junto com a informação, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu fui falar que o cachorro das meninas tinha morrido, né? Que mora no sítio. Eu fiquei assim, sofrendo antecipadamente com a reação que elas teriam. E elas nunca tinham passado, tinham tido alguém ou um animalzinho próximo que tinha morrido. E foi tão assim, como se fosse mais uma informação, óbvio, sentiram, mas morreu, mamãe, o que que é? Sabe assim, né? A gente fica assim, olha, ela não sentiu aquela dor que eu tô sentindo, como que será que isso se desenvolve, né? O aprendizado a respeito da morte e da dor que isso traz. Isso me trouxe um monte de reflexão na época, né? Como que a gente aprende com base no que outras pessoas ao nosso redor demonstraram de emoção, né? E quão importante a gente também olhar para a gente e dar essa possibilidade das crianças também terem visões diferentes, né? De como lidar com questões difíceis. Eu acho isso bem interessante, Bia. Sim. E tem muita gente na Mãe Star, por exemplo, pós-divórcio, o pós-perda gestacional, repetidas vezes, que fala assim, eu não quero mais, porque eu não quero mais passar por isso, né? Como se evitar aquilo que é o desejo, aquilo que é o sonho, aquilo que é o amor, evitasse uma possível dor que ela já sentiu que poderia se repetir. Isso é frequente? Isso tem a ver com talvez o luto que ainda não foi elaborado e o medo da dor ainda, né, muito presente? Ou é uma escolha possível se evitar essa dor, mesmo sem ter certeza que ela vai acontecer novamente? Uhum. Sim, antes eu queria só falar um pouquinho, você falou lá dos animais, eu queria falar o papel importantíssimo que a gente tem enquanto cuidadores, né, de crianças, que é exatamente aquilo que você falou, a maneira como a gente conduz. Então, morreu um peixinho do aquário, né? Quando, é muito comum.
Morreu o peixinho de manhã. Na hora que a criança volta da escola, tem um outro peixinho ali, que muitas vezes a mãe ou o pai colocou no sentido de preservar essa criança da dor, né? Ou de perceber que morreu, mas as crianças são, né? Dão de 10 a 0 na Então, gente nesse sentido, né? Isso aconteceu na minha família, e aí uma das filhas percebeu, não, mas espera, esse peixinho é diferente, né? Então, o que que olha, aconteceu com aquele que estava aqui? Então, eu acho que assim, os filhos eles têm uma sabedoria e eles conseguem transformar muitas vezes as crianças, né? Elas conseguem transformar situações que para a gente são impossíveis de nomear, né? Em maneiras talvez mais leves, porque a leves. perda é sempre dificílima. Não existe uma perda sem sofrimento, quando existe o amor ali no meio, Uhum, né? uhum. O que transforma o luto no luto é a relação de amor com aquele objeto que foi perdido. Agora, um objeto que foi perdido, se a gente substitui ele rapidamente, a gente está passando por cima dessa emoção, né? E com certeza você vai só empurrar para a barriga, mas uma hora, vai empurrar com a barriga, uma hora a conta vai chegar ali, né? E aí você trouxe a outra pergunta, que você tocou na situação das perdas gestacionais e neonatais, né? Que muitas vezes se evita uma outra gestação no sentido até de evitar uma nova dor, né? Uma Uhum. nova experiência de dor. Eu acho que isso é bastante assim individual, né? O que a gente pode trabalhar enquanto profissional da saúde mental é assim, será que essa nova gestação ela está vindo no sentido de substituir aquela que terminou precocemente, né? Ou é um desejo por uma outra experiência, né? Aí, com certeza, eu sugiro sempre um trabalho, um acompanhamento, né? Para você poder ter a oportunidade, durante um processo terapêutico, de perceber se aquela nova gestação ela entrou em qual lugar, né? E muitas vezes ela não vai entrar em lugar de nada, porque o processo criativo de você criar, então você pode criar uma criança, mas você pode criar projetos, você pode criar outras coisas, né? Então, abrir esse espaço para que as pessoas possam, né, pensar e refletir que lugar que está chegando, que lugar que está vindo essa outra criança. Para o substituir, impossível, porque aquele que foi que perdeu aquela gestação que foi interrompida, ou a gestação que não chegou até o final, ou mesmo um bebê, uma morte neonatal, né? Não vai substituir. Aquela criança, ela teve, ou aquele bebê, ou aquele embrião, aquele feto, teve uma vida curta, uma vida breve, né? Então, eu acho que é um trabalho a ser feito para ver em que lugar que está entrando essa Sim. nova tentativa, né, de gestação. E às vezes essa reflexão ela vem muito rápido, ela vem logo após a perda. Às vezes não, né? Por isso que eu falo do tempo que não é um tempo cronológico, né? Uhum, uhum. É abrir Ô, espaço Bia, para que essa pessoa fale. a gente falou da medicalização, né? O quanto a gente tem medo de sofrer e muitas vezes tem isso, a pessoa perdeu alguém muito próximo, a gente vê já no velório, né? A pessoa ali medicada, né? Muitas vezes, ou pouco tempo depois, já isso é muito comum e eu já vi isso algumas vezes, né? Alguns Uhum, relatos, porque talvez esse parente que ficou, perdeu alguém, enfim, não iria aguentar
viver essa dor, né? E passa a ser medicalizado por um tempo a partir daquilo. E a gente falou um pouco antes, né, do luto não ser doença. Então, isso, né, até que ponto a gente consegue viver essa dor e quão importante é viver essa dor, né, naquele momento e trabalhando ela. E quando se vê que tem algo ali que não está dentro do esperado para o processo, e que aí sim, que é aquela pontinha da pirâmide, né, que você falou. Então, se quem está aqui, né, nos assistindo, pensar que tem alguém lotado, enfim, que momento parece que assim, não tá o esperado, é uma dor além do que talvez ela possa suportar. Dá para dar dicas a respeito disso? Então, muitas vezes o medo da dor ou da reação à dor de uma perda é muito mais do que de quem está ao lado, né? Então você pressupõe que aquele que perdeu, você está pressupondo que ele não vai aguentar ou que ela não vai aguentar. O que é esse aguentar, né? O que é esse aguentar? A gente tem muita dificuldade e muito medo realmente de lidar com o vazio, com o silêncio. O enlutado precisa de silêncio. E a gente não dá conta de ver uma pessoa em silêncio por muito tempo, né? Então, mas isso é bastante da nossa cultura, muito, muito da nossa cultura. Aquela coisa do, não, bora lá, vida que segue, né? Vamos retomar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas assim, vamos ter calma, né? De observar e de ter essa pessoa ao lado, né? De alguma forma acolher, e não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem que, quando a gente fala vamos acolher, mas a gente acolher alguém próximo muito entristecido durante muito tempo é muito angustiante. E por que é angustiante? Porque a gente não está olhando para a dor só do outro, a gente está olhando o outro enlutado, nos coloca muito frente a frente com os nossos lutos, com as nossas dores. Então não é fácil realmente, não é um processo tranquilo. Ah, não, vamos lá acolher, não é assim, né? Agora, em que momento que passa a precisar de uma intervenção? Eu acho excelente isso, a gente falar aqui com as pessoas, né, que estão assistindo. É no momento quando a rede, o tecido social não deu conta de acolher, de ouvir, de estar ao lado. Aí é recomendado que tenha alguém especializado em luto ouvindo essa pessoa, né? E não é qualquer um. Essa escutar sobre o luto, ouvir alguém lutado, pelo motivo que for, até da parte do profissional, precisa de uma capacitação, tá? É mais do que sabido que nós não sabemos, nós não aprendemos sobre luto, nós profissionais da área da saúde, pouquíssimos. A gente conta nos dedos, né? Talvez em meia mão, quais são os cursos, quais são as formações que abrem espaço para se falar ou para capacitar os alunos sobre esse tema, né? Então, mas eu acho que é nossa função, né? É a primeira Sim. grande função, porque quando alguém que precisa nos procura, o que essa pessoa espera? Que, bom, se toda a rede social ali não esteve capacitada para me ouvir, então eu vou buscar um profissional. Se o profissional não sabe, e ele reconhece que ele não sabe, ou que ele foge também das situações onde vai ouvir sobre morte, finitude, luto, que ele deva procurar, então, né, locais onde ele possa ser melhor capacitado para essa escuta. Então, isso é de todos nós. Agora, claro que os profissionais ligados à saúde mental têm mais ferramentas para lidar com enlutados, né? Então, eu acho que é esse cuidado
amoroso, né? Com afeto que a gente pode ter para quem está do nosso lado e vivendo uma situação de dor. Mas, assim, de novo, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma E tarefa fácil. é legal você falar do especialista em luto. A gente, quando vai apresentar o programa da Bem-Estar nas empresas, aí muitas empresas falam, não, mas a gente já tem aqui plataforma de psicologia, né? Daí é muito Uhum. interessante, porque da mesma empresa que às vezes a gente vende só o programa em grupo, as mães falam assim, mas eu não consegui encontrar na plataforma ninguém que entendesse sobre perinatalidade, que tivesse. Então, é como se um psicólogo pudesse falar e cuidar de todos. Entendo que pode, mas eu acredito, né, Bi, tem a ver alguns temas que é importante esse aprofundamento, né? E saber não só atender, mas saber lidar com isso. Porque eu fico imaginando é, ser especialista e referência e atender lutos de forma muito frequente deve mexer. Você deve ter aí uma analista que também contribua muito para você dar conta desses atendimentos também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sofro Sim. junto muito. Então eu lembro quando eu tenho casos assim na Mãe-Star que eu também gosto de fazer um acolhimento antes de ir para profissional para entender como que deve ser a preparação sua e de profissionais que atendem muito luto em relação a isso, porque não é simples, né? Não é algo que ouço e tá Não, tudo bem. E não, mexe, né? Mexe com a não, gente. não, claro, né? Mexe muito, né? Mas para isso que a gente se baseia sempre num tripé. E aí eu falando enquanto psicanalista, né? Eu passo por, bom, eu tenho a minha análise pessoal, eu passo por supervisão, né? A gente participa de grupos de estudo, então buscar também lugares de referência atualizados, né? É, estudos e trabalhos. Eu acho que isso é fundamental. Sem isso a gente não dá conta. Agora, isso também é um investimento grande, não só é um investimento financeiro, claro, mas é um investimento de tempo também muito grande, né? Então você tem que estar dedicado realmente ao seu lado, a essa sua tarefa, né? Para fazer bem feito, né? Agora, também, infelizmente, não são todos, né, que buscam por um motivo ou outro. Agora, não é obrigatoriamente, a gente não vai estar sempre, enquanto profissional, a gente não vai estar super preparado, mesmo fazendo, passando pela análise pessoal, por supervisão, por estudo, tal, não necessariamente a gente vai estar sempre pronto para atender essas situações, né? Então, a gente precisa aí também se cuidar. Então, se eu vivo na minha vida pessoal uma situação de uma perda que me tira o chão, né, eu preciso ser honesta comigo mesma de falar, bom, este caso, essa paciente, essa situação, neste momento eu não vou dar conta. Aí o que que a gente faz? A gente encaminha, a gente pensa no outro profissional que possa estar mais preparado, né? Para atender alguma pessoa. Então, porque algumas situações pegam realmente muito, né? A gente. E Acho que é uma Bia, honestidade, né? Uma honestidade com a gente mesmo, né? Precisa. a gente fica mais resistente aos lutos? Isso existe? Ah, vivi um luto, sei lá, por separação. No próximo vai ser mais leve, isso existe. A gente vai. Depois que passa e fala, nossa, sobrevivi, deu tudo certo. Parece que a gente encara de forma diferente ou é muito particular de cada experiência, digamos assim? Então, às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente pode estar mais preparado, mas como as perdas elas são muito diferentes, às vezes a gente acha, então morreu uma pessoa, então no próximo que morrer, eu vou estar melhor, eu vou estar mais preparado. Às vezes a gente
quebra as pernas. Então, você vai muito forte para situações de perda. Nossa, então eu acho que agora eu tô mais forte, estou mais preparada. Aí morre o seu cachorro. Aí você desmonta. Você vai para a cama. Você precisa ficar quieto num canto durante um período. Então, assim, aonde que me toca, por exemplo, por que me toca mais perder, às vezes, um gatinho do que perder Parece que a perda de um colega de trabalho foi mais leve do que perder um gato. Entende? Não dá para a gente comparar. Não dá para pensar no que é que cada perda tocou o que de nós mesmos. Às vezes, uma situação de, por exemplo, você perde um envelhecimento. Tem pessoas que, ao se olharem, se perceberem num processo franco de envelhecimento, entram num luto muito mais profundo do que a morte de alguém. Que se olha no espelho, se vê dia a dia ali, bom, então eu estou perdendo o cabelo, eu estou perdendo o tônus, eu perdi colágeno, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi o viço da pele, e aí a gente tenta repor tudo isso, né? A gente vai repondo, a gente vai tentando repor. Então, é bem difícil dizer assim, né? Se pensando por mim, se eu vou me tornando mais forte, até você pode falar, bom, você que trabalha com esse tema, né? É mais fácil lidar com as perdas? Às vezes sim, para algumas sim, para outras não. Nossa, não Não tem tem regra. não tem. Sempre vai ter uns esburacamentos ali, sabe? Eu gosto muito do que você falou no início, né? Os lutos são inevitáveis, igual a tristeza, né? Todos os sentimentos que existem, a gente fica buscando muito a felicidade. E não só a felicidade, momentos de felicidade, né? Mas a plenitude, como se a gente tivesse que estar equilibrada o tempo todo, né? Eu falo, eu sou muito intensa, pro bem e pro mal, porque né? Eu falo assim, não precisa ser tanto, né? Mas eu acho que as emoções que vêm, como a gente aprende a lidar com essas fases, ter um suporte, saber pedir ajuda, entender que tem uma luz, né, no fim do túnel, eu acho que é isso, porque no momento de dor, eu ouço muito as mães da Mãe Star e as meninas que ficam, né, no canal de apoio falam, é desesperador, eu quero tirar, é como se a gente ouve isso, eu quero tirar essa dor, eu quero, como não aguento mais sentir isso, né? E a gente falar, e quem está dando suporte para essa mãe, né, tá ali do lado, é muito desafiador, mas vai passar, né? Você vai conseguir respirar um pouco mais tranquila, tem um processo, isso não é para sempre. A gente vê que isso, de certa forma, conforta, até elas falam, né, com a gente. É bom saber que outras pessoas, nos grupos, né, Bia? Outras pessoas já viveram isso, que eu olho e vejo que eu vou chegar um dia de novo a estar bem, né? Apesar da dor ser quase que insuportável nesse momento. Acho que essa Sim. expectativa, né? Essa esperança, na verdade. Então, é a grande pergunta, né, das mulheres, das pacientes que me procuram, e dos homens também, é assim, é, serei feliz de novo? Né? Essa é a primeira pergunta. Você acha que eu vou conseguir ser feliz de novo como eu era? Né? Você não vai ser mais como você era, você vai ser feliz, mas é uma outra pessoa que está chegando aí junto com esse, né, que vai de alguma forma se, se reencontrar, né? É um processo, né? Agora, tem algumas coisas, Aline, que contribuem bastante nesse processo do luto. Que eu falo quando
falou, né? A luz no fim do túnel, né? Você está olhando uma luzinha ali, e vê que tem uma luz. Então, como que a gente, numa fase inicial, vamos pensar numa perda, vamos falar aqui numa perda perinatal, né? Tá. Então, são coisas simples de você, num determinado dia, você consegue dar uma volta no quarteirão, ou você consegue, antes da volta no quarteirão, você consegue olhar o sol. Não, tem sol, o dia está nascendo, né? Começa a sentir prazer novamente em fazer as coisas que fazia antes. Então, dá esse espaço e percebendo para onde que pode ter uma pulsão, uma energia de vida novamente que vai chegando, mesmo na presença de uma dor tão avassaladora que é a perda de um filho, né? Então, eu acho que é a gente ir apontando, ajudando a pessoa, é aquela coisa de dar a mão mesmo, falar assim, olha, tem esse pontinho de luz aqui, olha, eu acho que você pode ir por aqui. Então, é no cuidado com uma planta, vamos lá, todo dia, né? Lembra de molhar aquela plantinha, né? Todos os dias. Então, vai, aproveita um banho, a hora do seu banho, para sentir a água, né? Vai voltando para a vida. Então, eu acho que são várias orientações que a gente pode dar até para ajudar a pessoa a visualizar aquela luz mesmo, né? No fim, A, no fundo do túnel. a Maduri, que também é uma parceira muito querida de muitos anos da Mãe Star, ela colocou aqui: perdi meu pai em 2022, em menos de um ano minha mãe morreu e agora minha cachorrinha está em despedida. O adoecimento dela nesses dias me deu um gatilho gigante dos adoecimentos dos pais. É um pouco o que você falou, né, Bia? Eu acho que a Madre Sim, entrou depois que você falou isso, que você viveu, né, quando o seu primo, se eu não me engano, irmão, seu meu irmão irmão, faleceu, que veio a sim, dor e intensificou e a necessidade, né, de revisitar e realmente aprofundar aí no seu luto. sim. Então, Madre, a gente olhar para esses gatilhos, não no sentido de negar esses gatilhos ou passar batido por eles, sabe? É realmente é se deparar com ele e falar, não, vou agora olhar com mais cuidado, né? Então, o que foi que acionou, né? Na morte do animal? Era um gatinho que ela perdeu? Ela a falou? cachorrinha. A minha, então. Então, eu acho que é não ter medo, sabe? É não ter medo para dedicar um tempo para essa dor, não passar batido, né? Vai aparecer novamente, vai aparecer em ondas ali, né? E você poder nomear, né? Eu também perdi meu pai recentemente, há pouco tempo, né? E eu me lembro que eu estava num fim de semana no interior e eu vi um senhor saindo de uma loja. Era algo do meu pai que estava naquele senhor ali, sabe? Eu não sei se era o jeito dele andar, ou era o jeito não sei, alguma coisa do gesto dele, assim, corporal, dessa pessoa que estava na loja. Nossa, eu precisei entrar num carro, mas assim, um choro de saudade, né? Por conta da lembrança. Então, não é passar batida, é vivenciar aquilo, né? Então, se aquele senhor totalmente desconhecido me lembrou o meu pai, né? Então, por que não aproveitar aquela situação para entrar em contato com o meu pai, que não morreu, né? Morreu o corpo físico, mas assim, tá dentro, né? E eu digo a mesma coisa para todos que, né, as pessoas queridas que já se foram. Então, é a gente não ter medo, né? Não ter medo, porque o registro que fica é o amor, né? Tem uma outra pessoa falando aqui, a Maduri falando, o cachorro está doente indo embora. Então, é isso. De que maneira dá para fazer essa despedida, de alguma forma, honrando a presença dessa cachorra,
né? O que que ela deixou de bom? Qual o legado que ela está deixando? Né? E não tentar passar batido por esse momento, porque é um momento importantíssimo, o final de ciclo, assim como o nascimento, né? Muitas vezes a gente se permite olhar com mais cuidado para os nascimentos, para as chegadas, mas para os processos de partida, a gente quer que passe logo, a gente quer que morra logo, que acabe logo, né? Então, eu acho que é uma outra maneira de olhar assim essas situações também, né? Muito bem, muita coisa, né? É um assunto que mexe muito comigo. Enfim. Mas, Bia, olha, quem estiver aqui, quem tiver interesse e entender que alguém precise, nós temos o grupo coordenado pela Bia na Bem-Estar, o grupo de luto. Obrigada por toda essa sua dedicação, essa tua trajetória. A gente, na Bem-Estar, a gente brinca, a gente sempre vai atrás de quem é mais especialista no assunto, né? Porque a gente entende o quanto isso é importante. Então, foi uma pessoa que me indicou, eu cheguei na Bia, falei, tinha que ser a Bia. Então, Bia, foi ótimo, como sempre. A gente vai deixar gravada essa live aqui. E quem tiver desejo, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato direto com a Bia, estão aí com os nossos Instagrams. Temos na bio da Mãe Star o acesso pelo WhatsApp. E a gente fica super à disposição para poder contribuir aí para que seja mais leve, né? Quaisquer desafios, toda a jornada que vocês estão passando, né? Principalmente aí relacionada a essa jornada parental, mas não só. Então, se você quiser se despedir aí, Bia, um até logo pra gente. Bom, eu acho que assim, eu tenho muito orgulho de estar do lado de vocês, estar ao lado de vocês, estar com a Mãe Estar. Acho que vocês fazem um trabalho essencial, fundamental. E é isso, eu acho que é a gente, de alguma forma, poder falar mais. Então, quanto mais a gente fala, como você falou, é um tema difícil, é um tema tabu, né? Mas quanto mais a gente falar sobre isso, eu acho que a gente chega mais perto dessa leveza, né? Então, eu acho que o caminho é esse. E estou por aqui. E obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você, obrigada, pessoal. Um beijão, tenha uma ótima semana. E aproveitando o mês de maio, a gente tem muitas coisas da Mãe Star, inclusive um evento em São Paulo presencial, 8 de maio. Quem estiver por lá, né, Bia? A Bia já está na lista lá. Estou na Quem estiver por lista. São Paulo, eu estou no interior, né? Mas acontecerá lá. E vai ser muito incrível, cheio de mulheres incríveis. É só para mulheres dessa vez, tá, gente? E também entrem no nossa bio, que tem mais sobre os nossos programas para vocês darem de presente para mês das mães, para uma mãe que está gestante, uma mulher que está gestante, para a mãe que está, enfim, num processo aí de necessitar um apoio mais relacionado à saúde mental, ou simplesmente para ela cuidar de si. Nosso programa não é só voltado para quem tem alguma questão, algum adoecimento. Pelo contrário, a gente promove muito saúde e bem-estar. Tem toda a trilha com atividade física, com as psicólogas, com atendimentos também com psiquiatra. Então, conte com a Mãe Estar também para, quem sabe, aí dar de presente algo que de fato faça, né, uma diferença, inclusive na saúde e bem-estar da mãe. Madre, ideia que mandaram. Cheguei tarde, vou assistir a gravação. Assista. E André, um grande beijo, saudade de você. Gente, boa semana e até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Beijo, boa Tchau, Bia. noite. Obrigadão. Tchau, Boa noite. tchau. Temos yoga Tchau. também com a Maduri, para gestantes e também no pós-parto. Beijo. Legal. Beijo, tchau, boa Tchau, noite. tchau.